Conhecer Demétria foi por acaso. Eu tinha ido para Botucatu visitar umas amigas e a gente decidiu fazer uma trilha de última hora. Só que tudo começou a dar errado. O celular acabou a bateria, o carro quebrou no meio da estrada de terra e já estava escurecendo. Foi aí que uma família parou e ofereceu carona até um bairro chamado Demétria. A gente não fazia a menor ideia do que era Demétria, mas sem querer, eu encontrei algo diferente de tudo. É difícil de explicar, mas Demétria parecia a materialização de tudo que eu sonhava quando eu era criança. Era mágico, cheio de luz. Quando surgiu a ideia do documentário, o tema não podia ser outro. Eu sabia que conhecer Demétria ia ser uma jornada, mas a história de lá começa bem antes da minha. Nos anos 70, alguns agricultores e as suas famílias chegaram nessa região buscando uma oportunidade. Eles queriam cultivar alimentos e transformar um solo pobre em algo que pudesse florescer. Foi aí que eles trouxeram a agricultura biodinâmica, não só como técnica, mas como uma expressão de um modo de vida, que unia o fazer e o ser. E assim nascia ali a Estância Demétria. Então a gente tinha a coisa mais preciosa para poder existir, até todos nós, mesmo que vocês morem na cidade, vocês também precisam ter onde colocar seus pés. Então a gente precisa da terra para existir. Quanto mais conhecia Demétria, mais ficava claro o quanto a conexão com a terra estava presente. Mas e se essa terra for pobre, quase infértil? Esse período difícil, e bem difícil, onde até se pensou em deixar cair e começar de novo em outro lugar. Mas hoje a gente diz que valeu a pena, porque realmente a biodinâmica comprovou ser efetiva na questão da fertilidade, e não só da fertilidade, mas da qualidade do alimento, né? Aos poucos, a primeira fazenda biodinâmica do Brasil foi crescendo. Mais famílias chegaram. E acredite se quiser, mas não era só o solo que mostrava seus primeiros sinais de fertilidade. A terra não era fértil, mas os casais... Eu tenho 9 filhos. Isso aí pode ser considerado hoje crime ecológico, botar tanta gente no mundo. Era como se naquela terra, mais do que gente, crescesse um ideal. E fui agraciado, sou muito grato por ter conseguido, dentro de uma situação realmente inovadora, onde a terra pertence a uma ideia. A terra pertence à ideia de que aqui vai se fazer agricultura saudável para os restos dos tempos. No momento, somos nós, as pessoas que estão aqui, os colaboradores, os responsáveis por fazer isso acontecer. No bairro, as pessoas escolhem cultivar mais do que o alimento. Seja na forma de se relacionar, consumir ou até existir. A relação com o tempo muda e a pressa dá lugar ao processo. Esse jeito Demétria de ser mudou muito e é muito interessante, porque no início, assim, para mim a percepção era um jeito muito mais agrícola, um jeito de trabalho agrícola, um jeito de ter calo nas mãos, ter as mãos sujas, de se relacionar com solo, plantas, animais de uma maneira muito mais próxima e viva. E com o desenvolvimento da agricultura, esse movimento abriu porta para os primeiros comércios locais. E fazíamos o nosso pão naquele forno de lenha no fundo do quintal. Depois era um bolo, aí do leite a gente fez um queijinho, um iogurte. Então eu tinha aqui do lado, aqui na verdade era uma casa bem simples. Colocamos a nossa padaria dentro dessa casa e tinha um quartinho. E nesse quartinho a gente deixava, tinha uma geladeira, a gente deixava o queijo, o leite, o iogurte,
um pão, outro bolo, alguma coisa assim, e o pessoal começou a vir, o pessoal vinha, pegava os produtos, fazia o troco, eles mesmos e ia embora. Então assim foi o surgimento da biologia, que já por si só era uma coisa diferente. Com o tempo, aquilo virou mais do que uma troca entre vizinhos, virou uma demanda. E aí veio a ideia de abrir uma loja, mas ao invés de levarem os produtos para a cidade, eles decidiram fazer diferente, levar as pessoas até Demétria. Porque mais do que vender, o que eles queriam era que as pessoas conhecessem a comunidade. Inicialmente era o impulso agrícola que trazia as pessoas para cá. Depois foi o impulso, vamos falar assim, da escola. Em 1984 surgiu a Itiara, uma escola Waldorf, que ainda hoje é o coração do bairro. Ela foi fundada para atender os filhos dos funcionários da fazenda, mas com o tempo foi atraindo cada vez mais pessoas por sua forma de ensinar. A escola Itiara, então, ela tem esse nome, ela significa ninho de luz, né, na língua indígena, no tupi, e tem muito a ver com a ideia de um ninho, né, de algo assim que pudesse proteger a infância dessas crianças. E assim a escola começa, e desde o início, então, ela tem o que eu chamo de, a escola Itiara, ela tem um tripé, né, que é a pedagogia Waldorf, é um tripé, né? O outro, para nós, é a inclusão social, desde esse início, né? Então, atender aqueles que precisam da escola, independente se podem ou não pagar. E um terceiro, né, que não menos importante, é a questão da agricultura orgânica biodinâmica, né? Na Itiara, a educação vai além do conteúdo. As crianças aprendem a plantar, cuidar do outro e observar o mundo com mais calma. Então, acho que é uma infância preservada, de eletrônicos, de correria, de horas no trânsito. Acho que é um pouco mais calma. Dentre todas as histórias, uma que não saía da minha mente era de uma mãe, que a família tinha vindo da cidade e a filha com apenas 9 anos já carregava várias preocupações com a aparência. Mas ao se mudarem para Demétria, a filha reencontrou a infância. Em poucos meses, aquela menina já ia para a escola com uma meia de cada cor, simplesmente sendo criança. A escola Waldorf respeita muito o tempo de desenvolvimento de cada um e da idade, assim, em geral. Leva em consideração o lado espiritual, que não é qualquer escola, né, que pensa nisso. Esse ambiente livre de eletrônicos, que propõe uma vida saudável, com um ritmo saudável, de dormir cedo, de acordar. A pedagogia Waldorf busca ensinar não só por meio do pensar, do intelecto, como a maioria das escolas. Os alunos também fazem atividades que estimulam o sentir e o querer. Trabalhos manuais, teatros, arte e jardinagem fazem parte da rotina de uma escola Waldorf. Tudo que é ensinado tem um porquê de ser ensinado naquela determinada fase da vida. A arte é como ensinar matemática de maneira artística, como ensinar português de maneira artística, como você fazer a criança se interessar por física, fazendo experiências práticas de física, né? Como se interessar pelo mundo, pelo chão, pela natureza, não, é plantando, né? É vendo todo um processo. Então, isso é a arte, né? A agricultura biodinâmica, a pedagogia Waldorf e outros ideais que estão presentes no dia a dia da Demétria fazem parte de uma concepção de mundo chamada antroposofia. Ela foi criada por Rudolf Steiner, no início do século XIX. É o que a gente respira aqui. O contato com a natureza, o respeitar as épocas do ano, as crianças têm uma infância muito livre, e aí estudam na escola Waldorf, comem alimentos biodinâmicos. Se tem alguma questão, acabam se tratando com médicos antroposóficos, por ter tudo aqui muito perto, né? Mais do que só uma filosofia, a antroposofia rege a forma como a Demétria e a Itiara funcionam. A forma como os moradores enxergam o mundo, como as crianças aprendem e como as pessoas vivem.
Eu acho que a Demétria mostrou que a antroposofia é muito prática. Quando você pensa nos problemas que a humanidade gerou e está confrontando hoje em dia. A antroposofia é uma concepção de mundo de ação e não é uma crença que as pessoas demoram para se aproximar porque acham que é uma religião ou coisa assim. Não, é uma concepção espiritualista, sim, do mundo, mas não uma igreja, é até uma ciência. O fundador criou toda uma teoria do conhecimento que eu, por exemplo, usei na minha dissertação na Unicamp. Enquanto eu conhecia tudo isso, eu não parava de pensar em como foi diferente para mim. Eu cresci achando que eu precisava tirar nota alta, passar direto e dar conta de tudo ao mesmo tempo. Como se errar não fosse uma opção. E era uma lógica que parecia vir de mim, mas que foi ensinada por um sistema que mede valor por desempenho. E aí eu chego na Demétria e encontro uma escola onde o erro faz parte do caminho, onde cada um pode ter seu tempo e o processo é tão importante quanto o resultado. Então vamos fazer aqui, sabe aquele idealismo de jovens que diz que vai mudar o mundo, né? Nós tínhamos isso um pouco assim, a gente ia mudar o mundo, só que a gente viu que a gente teve que ficar aqui 50 anos e ainda mudamos muito pouco este local. O sonho era mudar o mundo. A realidade mostrou que mudar uma pequena parte dele já exige uma vida inteira. É engraçado pensar que a gente está tão desconectado de tudo, da terra, do tempo, das pessoas, que qualquer ideia de se aproximar da natureza acaba parecendo uma fantasia. A gente vive numa pressa constante, numa corrida que não parece ter fim, onde o tempo virou moeda de troca e a urgência virou regra. Não há espaço para respirar, sentir, se perder ou simplesmente existir sem culpa. Desacelerar não devia ser um luxo, é um direito. Só que o mundo corre tanto que a gente começou a acreditar que descansar é privilégio. Na Demétria, essa lógica se inverte. Aos poucos, a gente vai se fazendo mais presente. Talvez seja isso que dê sentido às coisas. Viver de verdade, por inteiro. Eu não sei nem dizer o que eu gosto tanto. Eu sei que eu tô aqui há 16 anos e eu praticamente diariamente agradeço a Deus e ao universo e à vida por ter me trazido para cá. Demétria é um encontro profundo com o sentido mais simples e profundo da vida, assim. Não é só desempenho, não é só pagar conta, é viver assim de verdade, com calma e com inteireza. Os demetrianos não escaparam do mundo. Eles têm trabalho, rotina, boletos, horários. A diferença é que mesmo dentro do ritmo da cidade, eles encontraram um jeito diferente de estar no mundo, mais consciente, mais conectado, mais inteiro. Contar essa história foi, no fundo, uma forma de me escutar também. No meio das entrevistas, da estrada, do silêncio, eu entendi que viver com inteireza é isso. Não se desconectar de si, mesmo quando tudo ao redor pede pressa. E que sorte, por acaso, conhecer Demétria.